Dimensional Sovereign capítulo 116 e 117. Dono de um edifício de 1 trilhão de won. Ele ganhou 100 mil pontos de merecimento por sua contribuição na derrota do segundo rei demônio, Coladicus. Ele também havia ganho 20 mil pontos por matar Cadiana. Havia ainda os 11.247 pontos que ele recebeu por derrotar os Lordes Avançados e outros monstros inferiores, que incluíam os pontos obtidos pelo clone dele. Foi um total de 131.247 pontos. Agora você receberá a recompensa final por suas realizações durante a Lua Vermelha. Você subiu 17 níveis. Seu carisma aumentou permanentemente em 5 pontos. O nível dele aumentou de uma vez só com as recompensas por suas realizações. Na verdade, o aumento de nível foi relativamente baixo para o montante de 130 mil pontos. Mas isso era porque já estava tão alto que a exigência de experiência era muito maior. Nível 131, experiência 90. 0%. Guerra Supremo. Pontos de vida 25.890 de 25.890. Mana 24.740 de 24.740. Força 135, mais 10. Agilidade 136, mais 10. Inteligência 132, mais 5. Sorte 13. Carisma 30, mais 4. Carisma aumentou em 5 pontos para chegar a 34 pontos. Então, talvez agora o atributo fosse alto o suficiente para permitir que uma regente espiritual se juntasse à sua família. Claro, isso era apenas um desejo. Era provável que as duas regentes espirituais descansando em suas asas desaparecessem quando acordassem. As habilidades de Aeon aumentaram drasticamente. As habilidades de Kiron aumentaram drasticamente. As habilidades de Driana aumentaram drasticamente. A força dos membros da sua família havia aumentado consideravelmente. Havia muito mais pontos de merecimento do que antes, de modo que o poder dos membros de sua família estaria maior do que nunca. Os rendimentos também subiram e a probabilidade de encontrar itens raros aumentou muito. Ainda apareceu uma recompensa a mais. Como recompensa por seus pontos de merecimento da Lua Vermelha, o posto dimensional foi aprimorado para o estágio 2. O nível do posto dimensional poderia ser aumentado apenas se ele usasse duas partículas dimensionais. Não é no estágio 2 que ele se conecta à área de descanso. Agora, mais comerciantes dimensionais viriam para o posto dele. Não só isso, mas andarilhos que viajavam pelas dimensões também poderiam visitar o local. Alguns deles teriam habilidades excepcionais. A capacidade de seus quartéis e as barreiras em torno de cada base também aumentaram significativamente. Além disso, houve uma recompensa final. As propriedades dos soberanos que foram enganados pelo segundo rei demônio Coladicus e violaram as regras da Lua Vermelha foram confiscadas e a compensação em dinheiro para cada ponto de merecimento aumentou para 120 milhões de won para cada ponto. 131.247 pontos serão trocados automaticamente por dinheiro, como a recompensa final. Os pontos de merecimento foram automaticamente trocados por dinheiro. Agora que a Lua Vermelha tinha desaparecido, não haveria mais recompensas no futuro. Mas, claro, cada ponto valia 120 milhões de won. Então, com quanto ele iria ficar?
Originalmente, ele teria que fazer as contas em uma calculadora. Mas agora sua inteligência era tão alta que ele poderia fazer as contas de cabeça. 15 trilhões. 749 bilhões e 640 milhões. O espaço circundante começou a se distorcer antes dele terminar de pensar no valor. A porta para Valmont se fechou. O seu tempo no mundo de Valmont acabou. Bom dia. Ayun sorriu deslumbrantemente quando Lucan voltou à realidade. Agora, era mais apropriado chamá-la de anjo do que de fantasma, já que havia uma aura sagrada em torno dela. Bip. Em seguida, os que emitiu um aviso. 15 trilhões. 749 bilhões e 640 milhões de won foram depositados em sua conta. O dinheiro entrou imediatamente na conta dele. Quem não sonha em receber uma quantia tão grande de dinheiro? Todo mundo desejava aquilo. Para Luca, não era um sonho, mas a pura realidade. Quanto exatamente aquilo significava? Um total de 15 trilhões. 749 bilhões e 640 milhões trilhões de won. Ele tinha se tornado um homem rico para dar com balde. Era surpreendente que o escritório de advocacia Dragão Negro tivesse a capacidade de depositar uma quantia tão grande de dinheiro imediatamente. Ele imediatamente recebeu um telefonema de Hannah Yonso. Alô? Oi. Aqui é a Hannah Yonso. Você recebeu o depósito. 15 trilhões. Acabei de verificar aqui. É exatamente 15 trilhões. 749 bilhões e 640 milhões de won. Estava certo. Para ser exato, havia mais de 15 trilhões de dólares. Havia um extra de 749,64 bilhões de won. Era uma quantia que ele nunca tinha visto antes. Mas não mais. Aquela quantia tinha acabado de aparecer na conta dele e Luca não conseguia deixar de sorrir. Então, meus parabéns. Uau! Eu estou com tanta inveja. O que você vai fazer com todo esse dinheiro? Eu quero comprar um prédio. O Delta. Ah. O escritório de advocacia Dragão Negro vai comprar o edifício Delta para você. É um presente. Presente. Ele sabia que o escritório de advocacia Dragão Negro tinha bastante dinheiro. Mas ele não pensou que eles pudessem comprar um edifício de 1 trilhão de won para dar de presente. Por quê? Você não gosta dele. Não é isso. Por que de repente você está me dando isso de presente? Uhul. Na verdade, é um presente do Exército de Defesa da Valmont da Terra e nós somos apenas os seus representantes. Então, era isso. A Dragão Negro não daria um presente tão valioso sem um motivo. Olha. É um presente e tanto. Um edifício de 1 trilhão de won. Lucan sorriu. Entendo. Muito obrigado. Não há necessidade de me agradecer. Desta vez estamos fazendo apenas o que nos pediram. Mas também temos um presente para você. Você fez um ótimo trabalho. E por isso não podemos apenas assistir da arquibancada. Você não precisa fazer isso. Lucan disse. Mas ele estava cheio de expectativas. Anteriormente, ele havia recebido coisas excêntricas do escritório de advocacia Dragão Negro. Como os Kia e uma moto mágica. Eu estou enviando o presente agora mesmo.
Bip. O Skia tocou e mostrou uma mensagem de que um novo item chegou no depósito Skia. Lutra. A aparência do ícone era de um carro grande. Um carro. Por que ele havia recebido um carro quando ele já tinha tantos? No entanto, algo incrível apareceu quando ele clicou sobre o ícone para ver a explicação. O ícone do carro desapareceu e uma luz desconhecida envolveu Luca. O transporte Lutra foi atrelado a você. A Lutra aparecerá quando você invocar e pode ser convocada nos mundos de Vamon. Lutra. Uma pequena prancha imbuída com poder dimensional. A velocidade é relativamente rápida. Pode mudar de forma livremente para se adequar à operação. Ela está equipada com uma partícula dimensional que fornece energia infinita. E por isso não é necessária qualquer forma de combustível e ainda pode ser usada no mar de nuvens. É possível teleportar para um ponto pré-estabelecido. Uma partícula dimensional será consumida quando um ponto de teleporte for designado. A durabilidade e resistência são altas. E qualquer dano será restaurado. Aquilo lembrava ele dos métodos de transporte versáteis nos filmes de ficção científica. Além disso, a energia dela era infinita. Com a Lutra, ele seria capaz de viajar pelo espaço. Enfim, era um ótimo item. Um transporte mágico que a ciência da Terra não conseguiria criar. No entanto, seria muito mais fácil voar pelo planeta do que usar a Lutra. A designação de um ponto de teleporte também era cara porque exigia uma partícula dimensional. Porém, seria possível voltar para o ponto estabelecido a qualquer momento. Claro, isto se aplicava apenas ao mundo de Vamon. Particularmente, era impossível se mover além do mar de nuvens dimensionais. E por isso as capacidades de teleporte dela eram valiosas. Hannah Yonsu disse. Embora a Lutra não possa ser comparada a uma anomaloria, será útil para se mover entre os mundos dimensionais. Obrigado pelo presente maravilhoso. A propósito, uma anomaloria é tão incrível assim. A anomaloria era uma criatura misteriosa do sistema dimensional que ele tinha ouvido falar de Rankar. Luca estava curioso sobre ela. Uma anomaloria é difícil de encontrar. E ainda mais difícil de domar. Portanto, a Lutra foi criada como substituta. Contudo, se você alguma vez encontrar uma anomaloria, aproveite a oportunidade para tentar domá-la. É muito mais rápida e não tem custo algum. Em comparação com a Lutra. Entendo. Luca não sabia quando ele iria para o sistema dimensional. Mas definitivamente ele queria tentar domar uma anomaloria. O trabalho do escritório de advocacia Dragão Negro foi rápido. Luca já era o proprietário do edifício Delta na manhã seguinte. Era um prédio enorme. Com 48 andares. Além de 8 pisos subterrâneos. Não havia nenhum empréstimo bancário e o valor de locação seria depositado em sua conta. Então era como se seu patrimônio líquido tivesse aumentado em 1 trilhão de won. O escritório de advocacia Dragão Negro disse que o último andar, o 48º andar, foi deixado vazio para Luca. Os 20 últimos andares eram usados por um hotel. Mas o andar presidencial da cobertura foi mudada para outro andar, para estar livre para ser usada por Luca. Era apenas um andar. Mas só ele cobria mais de 3.000 metros quadrados. Se ele reformasse a cobertura, ela seria uma mansão de luxo. Na verdade,
Mesmo que ele usasse só uma parte e alugasse o resto, ele já iria receber um monte de dinheiro. No entanto, a fortuna de Luca era suficiente para ele não precisar ganhar dinheiro com aluguel. Ele tinha mais de 16 trilhões de won, incluindo seus recursos anteriores. E ele receberia 50 bilhões em rendimentos pelo edifício Delta cada ano. Luca se mudou do edifício Yugan para o último andar do edifício Delta imediatamente. Esta será a minha base no futuro. A base principal foi transferida do edifício Yugan para o Delta, exceto pelas construções únicas, como a Torre Arcana. Todas as áreas de descanso e também o posto dimensional puderam ser transferidos para o novo prédio. Na realidade, Luca só iria usar o 48º andar. Mas em Vanmon, ele usaria o edifício todo. Ele tinha nodes suficientes para convocar um número enorme de tropas. Ter 1 milhão de soldados já não era um sonho. Claro, não havia qualquer ameaça a Vanmon da Terra no momento. Mas Lucan queria construir o exército mais poderoso que seus recursos permitissem. Aquela noite, no 48º andar do edifício Delta, o quarto 4801 estava sendo usado temporariamente como residência de Lucan porque as reformas não estavam completas ainda. O quarto era originalmente usado como a suíte mais chique do hotel, de modo que o interior era muito luxuoso. Lucan olhou para fora da janela da sala e observou Seul. Riem. Ele já vinha observando tudo por um tempo quando recebeu um telefonema de Hana Yonsu. Olá. Sinto muito por ligar tão tarde. Mas é urgente. O que aconteceu? Os soberanos da Vanmon da Terra desejam fazer uma aliança com você. Não há nenhuma razão para eu fazer isso. Luca não tinha intenção de usar suas forças para caçar os outros soberanos. Os soberanos que haviam se juntado ao segundo rei demônio tinham sido punidos pelo exército de defesa da Vanmon da Terra e Lucan possuía ativos suficientes para comprar edifícios e expandir seu poder. No entanto, os outros soberanos pareciam querer formar uma aliança com ele. Além disso, eles querem que você se torne o soberano absoluto. Soberano absoluto. O que isso significa? Como soberano absoluto, você pode até ordenar que não hajam mais disputas entre os soberanos da Terra. Os soberanos não ousarão ignorar seu comando. Eu não sei por que eu teria que fazer isso. Se você não fizer isso, haverá grandes batalhas entre os soberanos. Da mesma forma que havia antes da Lua Vermelha. Em seguida, o número de soberanos que morrerão irá aumentar. Hana Yonsu parou um segundo e então continuou. Não é apenas os soberanos que querem isso, mas o exército de defesa da Vanmon da Terra. Eles nos pediram para convencê-lo. Lucan pensou por um momento. Então Hana Yonsu falou de novo. Os soberanos disseram que, se você fizer isso, eles vão pagar uma quantia regular como tributo em Vanmon. Bem como na realidade. Lucan assentiu. Eles estavam oferecendo dinheiro a ele. Então não havia nenhuma razão para recusar. Eu vou aceitar isso. Então, ele iria manter a paz interna da Vanmon da Terra e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Eu não preciso nem especificar o valor dos impostos. Assim, Lucan se tornou o soberano absoluto da Vanmon da Terra. Na noite seguinte, ele entrou em Vanmon. Lucan estava no 48º andar do edifício Delta. Não no Yuga. O
O conselheiro militar Queiron cumprimentou Lucan com uma expressão de empolgação. Senhor! Parabéns! A lua vermelha desapareceu, mas a Van da Terra está agora nas suas mãos. O coração de Lucan bateu acelerado depois de ouvir as palavras de Queiron. Quando ele vivia em um quarto apertado de um pensionato, ele pagava 250 mil won de aluguel por mês. Em seguida, ele se tornou um soberano. Lutou para sobreviver e venceu Young Kan-yeon. Young Kan-yeon foi arrastado para o inferno. Mas depois veio Ardis, outro inimigo, que atacou o edifício Yugan com um grande exército. Naquele momento, a lua vermelha surgiu. Agora, a lua vermelha tinha desaparecido. Nesse meio tempo, Lucan se tornou um dos 12 comandantes do exército e o maior soberano da Van da Terra. Agora, ele era o soberano absoluto, que poderia comandar todos os soberanos da Terra. Ele não podia deixar de se sentir relaxado. Queiron continuou com uma expressão alegre. Acima de tudo, estou surpreso que o senhor já esteja forte o suficiente para derrotar o segundo rei demônio. Eu tenho a impressão que você será capaz de alcançar o reino transcendente. Eu nunca vi alguém se tornar um transcendente em minhas vidas anteriores. Lucan sorriu. Eu não sei quando, mas vou definitivamente me tornar um transcendente. Então, os olhos de Queiron brilharam enquanto ele falou. Eu não tenho certeza, mas o senhor pode vir a se tornar um soberano dimensional. Soberano dimensional. O que é isso? É literalmente um soberano que governa as dimensões. Apenas um soberano transcendente pode assumir tal título. E qual a vantagem disso? Um soberano dimensional inspira medo em milhões de piratas espalhados pelo sistema dimensional. É um soberano com um misterioso poder que vem após se tornar um transcendente. Lucan ficou espantado. O que exatamente é o sistema dimensional? Quantos mundos existem além da Van da Terra? Queiron coçou a cabeça e respondeu. Sinto muito. Mas eu não sei muito mais que isso. Eu estive em um monte de Vamons. Mas eu nunca cheguei a sair dessas Vamons. Eu não podia nem sonhar com isso a menos que fosse um transcendente ou perto de ser um transcendente. Compreendo. Minha primeira prioridade será me tornar um transcendente. Isso é o certo a se fazer. A partir de agora, o senhor deve se concentrar em se tornar transcendente enquanto eu aprimoro nossas forças. Lucan sorriu. Então, eu vou deixá-lo no comando da base. Queiron, conte comigo. Senhor. O edifício Delta se tornará a fortaleza mais forte na Van da Terra. Queiron sorriu confiante. Depois de um tempo, Lucan entrou na sede do Exército de Defesa da Van da Terra. Ele veio se encontrar com os outros do Comando Superior. Olá! Lucan. O tom de Binhain tinha mudado de como era antes. Mesmo um comandante do mesmo nível estava tratando Lucan com certa reverência agora. Isso não era tudo. Madon. Ligas e os outros comandantes também tinham uma atitude muito respeitosa para com Lucan. Isso aconteceu porque a hierarquia era completamente decidida pelas habilidades. Ficou claro ali que todos sabiam que Lucan tinha lutado em pé de igualdade com o segundo rei demônio. Ele se sentiu estranho, mas rapidamente se adaptou a isso. Aliás,
Ele não viu Rancor em lugar algum. Onde está o 12º comandante? O Bin-Ain respondeu com uma expressão de amargura. Ele partiu. Partiu. Estritamente falando. É o que todo mundo está presumindo. Ele não foi encontrado em nenhum lugar da Van Mon da Terra. Naquele momento, Lucan se lembrou do que Rancor havia dito antes. Após esta guerra, eu vou deixar a Van Mon da Terra. Vou partir para conhecer as outras dimensões e competir com pessoas mais fortes. Dessa forma, eu acho que posso me tornar um transcendente. Está certo. Ele tinha claramente dito isso para Luca. Ele estava indo para os outros mundos. Onde? Aquilo era, obviamente, o sistema dimensional. Eu não vou dizer adeus quando eu sair. Se um dia você simplesmente não me ver, lembre-se das minhas palavras. Ele havia literalmente desaparecido sem dizer nada. Apesar de Luca saber que Rancor podia desaparecer assim, ele ainda se sentia um pouco chateado. Ele era o ser que Luca mais respeitava na Van Mon da Terra. Ele considerava Rancor como seu professor. Lucan tinha recebido muitos ensinamentos dele. Em suas últimas palavras, ele disse para Luca lutar contra um monte de inimigos fortes o suficiente para levá-lo à beira da morte. Dessa forma, talvez ele pudesse se tornar um transcendente. Ele tinha dado a Luca uma noção clara do que fazer. O poder de um transcendente não surgiria se ele não tivesse sido ameaçado pelas chamas de Clatê. A crise à beira da morte. Infelizmente, não haviam seres na Van Mon da Terra que pudessem ameaçar Luca. Poderia ser possível preencher aquela lacuna se ele duelasse com Rancor. Mas ele já tinha partido dali. No final, Luca decidiu que deveria sair também. Eu tenho que sair para o sistema dimensional. Enquanto Luca estava pensando, o primeiro comandante e os outros se reuniram na frente dele. Então Bin-Ain disse: Luca, ouvi dizer que os soberanos reconheceram você como o soberano absoluto. Estou muito contente por você ter proibido combates entre os soberanos da Van Mon da Terra. Lucan sorriu. Não foi grande coisa. Eu só aceitei a oferta. Porque eu não quero que mais soberanos sejam sacrificados. Em seguida, o segundo comandante Madun disse: Você se tornou o soberano absoluto e, ao mesmo tempo, o mais forte no exército de defesa. A partir de agora, você vai se tornar o comandante-chefe do exército de defesa. O terceiro comandante Ligas continuou: Agora que a Lua Vermelha se foi, o exército de defesa será desmembrado e a Van Mon voltará ao normal. No entanto, se o exército precisar ser convocado novamente, nós vamos seguir suas instruções. Como resultado, Lucan se tornou o líder de todos os seres daquela Van Mon, bem como dos soberanos. Os comandantes se despediram de Lucan quando partiram um por um. Eles estavam voltando para seus territórios. Depois de um tempo, todo mundo tinha partido. E Lucan estava sozinho. Lucan logo se dirigiu ao campo sanguinário. Era uma área que permitia a entrada na Van Mon da Terra. E também a saída para o sistema dimensional. Coladicus havia fugido. E por isso não havia mais ameaças no campo sanguinário. Ainda assim, ele voou para a base de Lucan para dar uma olhada.
Mas não viu nenhum monstro. Não há sequer uma única Al. Ele pensou que poderia abrir as Ak se encontrasse alguma. Então, de repente, ele ouviu a voz de Suda. Senhor, eu consegui. O que? Eu produzi uma poção regenerativa milagrosa. Infelizmente, eu só consegui uma vez em 10 tentativas. Poção regenerativa milagrosa. Classificação: lendária. Restaura todos os pontos de vida. Nossa! Bom trabalho! Lucan ficou encantado. Embora fosse apenas um. Ele conseguiu uma poção que poderia restaurar todos os seus pontos de vida de uma vez. Eu vou te dar mais 2 corações dos Lordes inferiores. Então continue tentando. Uhul! Entendido. Senhor. Desta vez, eu vou tentar aumentar de alguma forma a taxa de sucesso. Sud gostava de ter tarefas desafiadoras. Parecia que ele achava muito divertido quando estava usando sua alquimia. Enquanto isso, Luca estava voando pelo mar de nuvens para a parte superior da dimensão. O mar se espalhou infinitamente diante dele. Não importava para onde ele olhasse. Não havia fim. Se eu for além deste mar, novos mundos vão aparecer. Raikar tinha entrado no mundo exterior. Isso significava que a Vamon da Terra era pequena demais. Eu só vou dar uma olhadinha. Por hoje. Ele não tinha intenção de ir tão longe. Ou poderia não ser capaz de voltar se ele se perdesse. Depois de voar por um tempo, uma nova mensagem apareceu. Se você for além, você vai sair da área da Vamon da Terra. Se você não definir um ponto de teleporte aqui, você pode não ser capaz de retornar à Vamon da Terra. Ponto de teleporte. É mesmo. Eu posso usar a Lutra. Luca imediatamente convocou a Lutra que o escritório de advocacia Dragão Negro tinha dado a ele. A Lutra foi convocada. A Lutra vai se transformar na forma mais adequada para viajar através do mar dimensional. Junto com essa mensagem, a Lutra se transformou em um veleiro pequeno. Outra mensagem apareceu logo que Lucan pisou no convés. Um ponto de teleporte para a Vamon da Terra ainda não foi definido. Gostaria de defini-lo agora. Sim ou não? Uma partícula dimensional será consumida. Sim. Defina. Uma das partículas dimensionais no inventário dele desapareceu. Um ponto de teleporte foi definido para a Vamon. Agora, você pode retornar a este lugar usando a Lutra de qualquer lugar do sistema dimensional. Então. E agora? Agora. Mesmo se ele se perdesse nos mundos dimensionais, ele não precisa se preocupar sobre como retornar à Terra. A Lutra velejou na direção que Lucan ordenou. Sua velocidade era mais rápida do que quando ele se movia com as asas. Você deixou a Vamon da Terra. Depois de um tempo. Esta mensagem apareceu e a paisagem ao redor dele mudou. Ao contrário da Vamon da Terra, que tinha um céu totalmente escuro. O mar de nuvens ainda estava lá. Mas coisas brilhantes, como estrelas e planetas, estavam visíveis por toda parte. O que é isso? Luca intuitivamente presumiu que estava em uma dimensão diferente. Ele logo descobriu que sua intuição estava correta. Ele tocou a Lutra adiante. Até onde ele tinha ido. De repente, algo apareceu diante da Lutra de Luca. Era um veleiro semelhante à Lutra.
Mas era muito maior. Cucucucu. Pare! Uma voz estranha veio do veleiro preto que bloqueou seu caminho. A pessoa de pé no veleiro preto parecia um demônio. Ele tinha 2 chifres e a cabeça parecida com a de uma vaca. À primeira vista, ele era algo semelhante a um minotauro. Mas a aura que emanava dele era incomparável. Olhando para sua força bruta pura, Lucan presumiu que era semelhante à de Cadiana, que ele havia derrotado recentemente. Lucan parou a luta e olhou para o demônio, questionando por que ele havia aparecido em sua frente de repente. O que você quer? Você não me viu. Era a primeira vez que ele entrava no sistema dimensional. Então ele queria apenas dar uma passeada ao redor dali em silêncio. No entanto, um demônio tinha aparecido na frente dele. Enquanto isso, Cerato, um Lorde Demônio, se sentiu nervoso. Ele era um pirata. Um saqueador que explorava os mundos dimensionais. Naquele momento, um pequeno barco à vela havia aparecido na frente dele. No entanto, ele sentiu que algo estava estranho. Oh, o quê? O que é esse sujeito? Ele viu uma luz intensa brilhando nos olhos de Lucan e sentiu que algo estava errado. Um pirata tinha que saber como reconhecer inimigos mais fortes que ele. Se não fosse mais forte que o adversário, ele tinha que fugir o mais rápido possível para sobreviver. Asterisco voz asterisco. O veleiro de Cerato deu meia volta para sair vazado dali. No entanto, Lucan já havia saltado para o convés dele. Imediatamente depois de guardar a lutra, ele pulou para o veleiro de Cerato. Cua! Como ousa? O que você está fazendo? Ser quem ele? Cerato gritou com raiva em direção a seus homens no convés e eles correram para cercar Luca. Eram monstros com a força de lordes avançados. Apesar da pressão insuportável que emanava deles, um sorriso frio apareceu na boca de Luca.